Graça e paz do Senhor Jesus, irmãos, tudo bem? Vamos em frente para mais um vídeo sobre o nosso tema, como lidar com pessoas difíceis na igreja. E você sabe que nós estamos falando a respeito do que eu sou, o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, voltado para um autoconhecimento em Deus, visando ativar o nosso chamado, ou, se for o caso, descobrir para evitarmos querer andar em obras que não foram preparadas por Deus para nós. Efésios capítulo 5, versículo 17, diz que não vos torneis insensatos, mas procurai saber qual seja a vontade de Deus. Então, gente, veja bem, hoje falaremos de mais uma categoria de dons da Trindade, que são os dons do Espírito Santo, e isso daqui nós precisamos ter muita cautela, porque algo que dá problema também na igreja, que aumenta os conflitos, são, por exemplo, as profetadas, não é isso? Então, muita gente profetizando, achando que tem dom de profecia, quando na realidade é um revelamento, não é uma revelação e nem uma profecia, é um revelamento, não é verdade? Dando uma pincelada nesses dons aqui, veja bem, a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, elas são dons de revelação, tá? A diferença aí é que a palavra de sabedoria revela o futuro, resumindo bem aí, algo que de repente a pessoa vira para você e fala assim: olha, eu te vejo em tal e tal situação, e você não imagina como que aquilo pode acontecer. Essa é a palavra de sabedoria, não é profecia. A palavra de conhecimento, ela aponta para o presente e passado. Então, muitas vezes Deus usa alguém para falar assim: olha, irmãos, aqui no nosso meio tem uma pessoa que está com um problema no intestino. Isso é o que, gente? A palavra de conhecimento. Ou quando diz assim: ó, o Deus está me mostrando que você está passando por isso, isso e aquilo. Isso é uma palavra de sabedoria. Ou ainda, olha, Deus me fala que um dia você esteve lá em tal lugar, aconteceu isso, e ele te tirou de lá para te livrar. Então, muita gente acredita que esses dois dons aqui, que isso que eu falei, esses exemplos, são todos profecias, mas não são, tá? São esses dois aí. Aí eu recomendo que você, obviamente, se aprofunde neles. Depois nós temos o dom da fé, que é aquele que é capaz de ter fé no sobrenatural, né? A fé que faz paralítico levantar, é a fé que abre o mar, é a fé né, que Jesus, a gente vê exemplo desse dom aí, quando Jesus multiplicou pães, tá? Então, o dom da fé, a categoria, a capacidade que a pessoa tem de ter uma fé realmente extremamente diferenciada, tá? Ah, é a fé que faz pernas crescerem, né, no que diz respeito à cura, enfim, que de fato realiza o extraordinário. Aí nós temos os dons de curar, tá, que eu creio que é bem conhecido, né, é maravilhoso. Veja bem que nós podemos até ser usado em cura, mas não significa que nós temos o dom de curar. Então, a pessoa que tem esse dom, ele se manifesta com maior frequência nela, com mais evidência. Outro que é importante a gente conhecer também é a operação de milagres. Primeiro a gente tem que saber o que é um milagre, gente. É aquilo que o homem ou a natureza por si só não são capazes de realizar. Então vamos supor, você está desempregado há muito tempo. Aí de repente você consegue um emprego. Isso é um milagre? Claro que não, irmão. O homem pode arrumar um emprego para você. Entendeu? Isso aí pode acontecer naturalmente. Isso pode ser uma bênção, pode ser, né? é, um favor de Deus para você, vamos dizer assim, mas não é um milagre, tá? Milagre é o impossível, é o cego que enxerga. A medicina já desenganou, ou a ressurreição, todas as ressurreições são milagres, porque a medicina não consegue alcançar isso. Ninguém consegue realizar, tá? Então, muita gente fala: eu estou precisando de um milagre, estou precisando de um milagre. Na verdade, o que está precisando não é um milagre, é uma intervenção divina por meio de um sinal, por meio de uma bênção, tá bom? Então, o milagre, ele vai contra a natureza. A profecia, que é aquele dom que ele vem para exortar, consolar e edificar, são coisas que Deus mostra, são fatos que Deus mostra, ele se revela em profecia, exortando, edificando e consolando, né? E uma característica que diferencia a profecia é o seguinte: normalmente aqui, irmãos, quem for usado nesse dom vai falar de coisas que você já sabe, entende? Deus vai levantar alguém ali para poder confirmar o que você já está orando, ao contrário de uma palavra de sabedoria, por exemplo, entendeu? Então, é diferente. Aí tem depois o discernimento de espíritos, que é um dom maravilhoso, que Deus costuma dar esses dons, dar esse dom aqui para pastores, né? Porque ele está sempre no meio do rebanho ali das ovelhas, então é importante ele saber qual espírito que está agindo ali naquele momento. Bom, mas não é via de regra, não é que todos os pastores têm, mas normalmente esse dom é muito comum em pastores.
Variedade de línguas, que é diferente de línguas estranhas, eu vou recomendar também que você se aprofunde nisso, tá? É a capacidade que a gente tem de falar numa língua nunca aprendida antes. Bom, então, há uma confusão também entre variedade de línguas e línguas estranhas, e isso aumenta, faz com que as pessoas se tornem mais difíceis de lidar na igreja. Irmãos, línguas estranhas, aquele dom, aquela manifestação, vamos dizer assim, que a gente ora quando quer. Quem tem essa manifestação sabe do que eu estou falando. Quando você quiser, você ora. E outra, é para edificar você mesmo, entendeu? Não é para ficar orando alto e tal, porque ninguém entende nada. Isso aí, depois você estudar 1 Coríntios capítulo 14, quando é línguas estranhas, ninguém entende nada. Tá? Então você está falando ali, o apóstolo Paulo fala, olha, eu prefiro falar, tipo, 10 palavras na igreja que as pessoas entendam, ou seja, em português, no caso dele lá em grego, hebraico, né? Prefiro falar palavras que as pessoas entendam do que eu ficar orando em línguas e ninguém poder dar glória a Deus por aquilo que eu falo. Então, línguas estranhas não tem interpretação. Quando há interpretação, aí sim é uma variedade de línguas, tá? E Deus levanta uma outra pessoa também para, ou a própria, né? Para interpretar o que está sendo dito. Note que não é uma tradução, porque o ritmo com que é falado e o ritmo com que é interpretado é diferente. Então, isso aqui é fantástico, irmãos. Diga-se de passagem, é um dos dons acho que menos tem na igreja esse daqui. Tá? Por quê? Porque as pessoas buscam por uma questão de repente, de se destacar mais, etc, etc, né? Não vou dizer que há exceções, elas buscam o quê? Dom de cura, dom de milagres, dom de profecia, de revelação, é isso que se busca na igreja hoje, e isso aí dá muito problema. Então, irmão, para evitar para saber como lidar com esse tipo de pessoa, né, com esses irmãos, estude esses dons aqui, saiba os dons que você tem, conheça cada característica dele, entendeu? Para que a gente entenda quando é a alma do homem que está agindo, quando é a vontade dele, quando é a carne, quando é o próprio Deus, e até em nós mesmos, gente. Até nós mesmos, ninguém está isento de agir na carne, não. Então, veja bem, o Espírito Santo distribui esses dons conforme lhe apraz. Então, vamos estudar, para a gente conhecer, para entender bem e reduzir o número de conflitos na igreja, né? Agora, pessoal, além disso, nós temos também os talentos, tá vendo? Que quase ninguém menciona, mas eles estão na igreja, eles são uma capacidade que nós temos para poder ajudar, para poder, vamos dizer assim, servir, para realizar algo. Uma diferença do talento é que você pode ganhar dinheiro com ele. O dom de Deus você não pode ganhar dinheiro com ele. Não foi feito para a gente ganhar dinheiro, entendeu? O talento eu posso usar para mim mesmo. O dom de Deus eu não uso para mim mesmo. Eu não libero uma profecia para mim mesmo. Eu faço isso? Não faço, né? Tá bom? Então, meu irmão, algum dom ou talento você tem, tá joia? Então, verifica, se aprofunda nisso também. E, irmão, de repente você vê você que é líder, você vê aquela pessoa na igreja, tá? Se ela ainda não descobriu o chamado dela, mas procure ajudá-la a descobrir os talentos, porque de repente ela tem um talento para futebol, e aí pode-se, de repente, fazer um tipo de evento, né? Um jogo de futebol com caráter evangelístico. Às vezes é alguém que desenha bem, então tá com aquele talento parado ali. Tá? Então, além dos dons, nós devemos identificar os nossos talentos, tá certo, gente? Agora, nada disso vai funcionar bem se nós estivermos agindo nas obras da carne que vocês estão vendo aí. Tá? A impureza, a lascívia, a idolatria, as inimizades. Por que surgem as inimizades na igreja? Claro que é problema na alma das pessoas, sim, mas também porque há dificuldade em lidar com si próprio e também com o próximo. Então, vem as inimizades, vem as invejas, tá vendo? Tudo isso aí são obras da carne, né? As brigas, as iras. Então a gente precisa viver no fruto do Espírito que está relacionado com o caráter, gente. Então tem que me descobrir. Tem gente que ele quer ser usado nos dons, mas ele não quer ter um caráter tratado. E veja bem, esse fruto do Espírito não é algo que eu tenho que orar para ter. Entende? A Bíblia diz em Romanos 5,5 que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Então, o amor é o fruto, note que não são os frutos, é o fruto que a Bíblia fala. Então, o amor é o fruto, e esse fruto tem 9 partes, como se fosse uma mexerica, e uma delas é o amor. E aí tem as demais também. Tá bom? Então, irmão, dons sem caráter é um problema muito sério na igreja, que dá muita gente sai da igreja por causa disso, briga por causa de cargo. Então nós temos que ter o fruto do Espírito, tá vendo? A paciência, a benignidade, que é aquela boa intenção que vem de dentro, a bondade é quando eu coloco em prática. Então nós temos que ser benignos e agirmos com bondade, praticando aquilo que a gente
recebe de Deus, o domínio próprio, a alegria, enfim, isso aí eu creio que é um tema que você já deve ter estudado na igreja que você frequenta. O que eu quero dar ênfase aqui é o seguinte, a gente precisa verificar como está o nosso caráter, nos descobrir no caráter, entende? Para que a gente veja, onde que eu preciso, tá, eu tenho aquele chamado, eu tenho aquele dom e tal, mas onde que eu preciso alinhar o meu caráter com a palavra? Porque nós temos que ter, gente, dons, sim, mas temos que ter um caráter aprovado por Deus. Uh, Além disso, o que vai ajudar também nós termos esse caráter aprovado e sermos usados por Deus, enfim, é a gente jejuar e orar, irmão, isso aí não tem como, tá? É inevitável. Tá? Então, nesse processo de autoconhecimento em Deus, nós temos que jejuar, orar, ler a palavra, entendeu? Então, é fundamental. Você vê que Jesus Cristo, antes dele partir para o ministério, ele foi para o deserto. Por quê? Porque Deus não manda ninguém para o ministério sem antes passar pelo deserto primeiro. Foi assim com Moisés, com tantos outros na Bíblia, tá bom? Com o apóstolo Paulo, certo? Então, quanto tempo você tem jejuado? Como é que está a sua vida de oração? Nós estamos aí praticamente, daqui a pouco vira novembro, aí já fica com clima de final de ano, não é verdade? Você normalmente costuma fazer planos materiais para o ano que vem, e isso é correto que a gente faça. O nosso cérebro funciona melhor quando nós traçamos metas, planos, etc, etc. Mas eu te pergunto, quais são os planos espirituais que você tem no tocante à oração, jejum e a leitura da palavra, ou seja, no tocante à tua vida espiritual? O que nós vamos fazer para Deus no ano que vem, que nós não fizemos nesse ano de 2023? Então, vamos alinhar o nosso caráter, vamos ser usados nos dons, pedir para que Deus nos revele, mas vamos praticar o fruto do Espírito para fugir das obras da carne, jejuando, orando e lendo a palavra, irmãos. Amém? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 15 diz, procura apresentar-te a Deus como? Como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. Gente, de tudo que nós falamos até aqui, nós temos aí 23 dons, tá vendo? E no mínimo 7 talentos que eu consegui mapear ali, mas devem ter outros. Então, meu irmão, não adianta. Alguma coisa a gente tem. Nós temos que ter clareza naquilo que somos em Deus, quais talentos nós temos, o que nós podemos, sabe? Para que a gente evite, reduza a quantidade de conflitos na igreja, a gente lide também melhor conosco mesmo e também com os demais, tá certo? Eu encerro aqui, então, preciso fazer aquele apelo para você que ainda não entregou a sua vida para Jesus Cristo. Olha, você tem procurado, de repente, descobrir os seus talentos no mundo, os seus dons no mundo, mas saiba, entrega a sua vida para Jesus, porque certamente ele tem dons para você no mundo dele, no reino espiritual dele. Tá? Então ele está te convidando, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa e diga aos irmãos, ou vá num culto nos lares, fala que você quer entregar a sua vida para Jesus, que você quer viver essa vida e abundância que Deus promete para nós, você quer ser uma pessoa diferente, usar aquilo que você já sabe, de repente, fora da igreja, também dentro da igreja, para fazer obras para Deus. Né? E você, meu irmão, então, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Isso é muito importante, tá? E para você, meu irmão, que me acompanhou aqui, quais são os dons que você tem, dentre todos esses que nós falamos, esses 23? Você sabe me dizer qual é o seu chamado? Você tem clareza nisso? Se já tem, amém, glória a Deus. Mas como está o seu caráter em relação ao seu chamado? Você tem procurado viver o fruto do Espírito ou você está mais preocupado em ser usado nos dons? Veja bem, tem muita gente querendo ser usado, mas poucos desejando ser aprovados. Meu irmão, automaticamente, se você for aprovado, Deus vai te usar, e eu também. Então vamos olhar para a nossa própria vida, praticar esse descubra-se no caráter, tá? No caráter de Deus, e vamos continuar fazendo a obra. Tá certo, gente? Então, fiquem na paz do Senhor, fiquem na paz do Senhor, aliás, me despeço por aqui, tá bom? Caso você queira conhecer um pouco melhor esse conteúdo, se quiser se aprofundar nele, tá? Nós estamos à disposição, mas independente disso, espero ter contribuído com você e que Deus continue te abençoando e te fortalecendo. Um abraço e fique na paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.